Ele tem 30 anos, nascido em João Pessoa, casado com a Josi, CEO da Alfa Imobiliária com 4 escritórios aqui em todo o Pernambuco. Com vocês, Anderson Souza! Que massa, pessoal! Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia. Não sei a hora ou o dia que você vai estar vendo isso, mas esse podcast hoje ele é especial. Hoje é mais uma iniciativa que a Alfa Imobiliária vem colocando em prática com a grande idealizadora que trouxe a ideia para que a gente trouxesse de fato essa ideia de trazer a mensagem para vocês cada dia mais. E como a gente ama desafio e ama inovar, estamos aqui firme e forte. Simbora! Então a primeira pergunta aqui para esse cara, né? Por que ser corretor, Anderson, e não engenheiro? Ah, que legal! Antes disso, eu gostaria de contar uma pequena história, né? Quem me conhece sabe, eu sou um amante e um grande contador de história. Eu sou um estudante de engenharia, eu costumo dizer que eu sou um engenheiro que não deu certo e que virou corretor e hoje, enfim, está em várias vertentes do mercado imobiliário, até mesmo na construção. Eu estudei engenharia civil até o 5º período, o suficiente para entender que aquilo não era para mim. Entendi a parte de planejamento de obra e entendi um pouco sobre o mercado imobiliário, então isso para mim já foi suficiente. E aí eu entendi que o meu negócio era empreender e o meu DNA era de vendas. Comecei como camelô aos 13 anos de idade e isso estava no meu DNA e aí resolvi voltar e me conectar com as vendas. Eu disse, já que eu vou vender logo um produto mais caro da prateleira. Esse foi o meu sentimento inicial. Depois eu me apaixonei plenamente porque eu entendi que eu não vendo nada. Eu sou um facilitador e realizador de sonhos. Então isso é incrível. No mínimo corajoso, né? É muito. Olha, teve apoio? Zero. Essa aí é a parte mais engraçada. Essa semana eu estava fazendo uma mudança. Não sei se algum de vocês já fez mudança, né? E mudança, seja ela de endereço, seja ela de trabalho, seja ela de relacionamento, seja ela de profissão, toda mudança ela gera um desconforto tremendo. E eu de fato senti isso, até porque até então na minha vida eu nunca tinha feito uma grande mudança de endereço. Levar literalmente uma mobília para um outro endereço. Todas as vezes que eu fiz foi mais deixando e comprando uma nova. E dessa vez eu vi e senti na pele, né? De fato, no cansaço, embora tinha pessoas colaborando também no transporte, mas eu vi o quanto é doloroso. E é nessa jornada que as pessoas param. É na jornada de dizer assim, cara, é difícil, cara, tu vai ter que ter apoio. Tenta convidar amigos para tu fazer uma mudança para tu ver. Sim. Então, assim, é difícil. Então, eu aprendi desde cedo que tudo que poderia mudar meu jogo era a minha mentalidade. E eu investi forte nela, forte, porque eu entendi que se eu mudasse o meu interior, eu me tornaria literalmente um gigante. E isso, a dor, ela hoje faz parte do meu processo. Até na própria academia, quando eu vou à academia, quando o músculo está doendo, eu entendo que ali há um crescimento. Tá dando certo, né? Está dando certo. É uma coisa importante a se pensar. Olha só, a gente falou um pouquinho de Anderson, corretor, mas agora a gente quer saber como foi que surgiu a Alfa. Eita, que legal. Então, como eu falei, né, a jornada no mercado imobiliário, eu apenas um cliente. A Alfa ela surge de uma insatisfação de um cliente. Certa vez eu busquei um corretor para comprar um imóvel e até então eram os valores. E depois o corretor me vem com os valores totalmente superiores e já dizendo assim, olha, eu tinha uma moto na época, era tudo que eu tinha por sinal, além dela eu só tinha o carnê dela para pagar. E aí ele disse a mim, não, essa tua moto também tu poderia colocar como entrada. E aí eu não entendi. Comecei a pesquisar um pouco e vi que era um mercado famoso, né? Tanto a corretagem quanto a área da advocacia eram tidos como pessoas que eram trapaceiras, pessoas que eram enrolão, enfim. E isso eu entendi que eu sempre segui vários mentores. Para mim, eu acho que a modelagem é o sentido de tudo, né? Inclusive está até aqui o livro
de um deles, que é o Janguier Diniz, a qual eu faço mentoria com ele. E aí o Flávio Augusto, na época, era o mentor que eu mais perseguia, que era acessível na internet, acessível em livros. E aí ele dizia o seguinte, a questão da venda, ela literalmente transforma a sua visão de mundo. E eu disse, cara, realmente, então eu vou começar a vender. E aí, de antemão eu pensei com um sentimento capitalista, eu vou ser sincero para vocês. Eu disse, cara, eu vou entrar na corretagem, porque a corretagem literalmente, todo mundo que entra na corretagem tem ganhos financeiros altos. Só que é um conjunto de fatores. Eu digo, toda vez que você encontra uma jornada, toda jornada ela tem propósito de degraus diferentes. Meu primeiro foi entrar num lugar que tinha uma dor tremenda, que tinha uma lacuna de profissionais capacitados. O Flávio Augusto falava, Brasil é terra de problema. Quem resolve problema fica milionário. Eu disse, pô, se essa categoria tem essa fama, se eu entrar lá, solucionar, estudar muito, conseguir formar uma empresa, uma equipe, tanto que a gente nem começou como corretor, a gente já começou como empresa. E se eu conseguir montar isso, literalmente a gente vai conseguir impactar muitas vidas. E aí a gente seguiu essa jornada até inicialmente ficar pequena a capacidade, né? Era apenas eu e o meu sócio, o Carlos Luandas, a gente teve que trazer novas pessoas. E aí que surge o desafio de treinar incansavelmente, porque eu sempre digo, treinar pessoas é o âmbito mais difícil de todos. Porque toda vez que eu treino você, eu passo aqui um grupo de tarefas que podem aumentar o teu desempenho, as tuas habilidades. Quando tu chegar a um êxito, tu achar que é uma performance bacana, tu vai voltar para mim novamente. Então eu vou precisar ter uma caixa de recursos ou de ferramentas necessárias para poder te atender. Porque o líder que não inspira, o líder que não espelha, que não dá entusiasmo de estar com ele, não faz sentido. Tem que ser inspirador, né? Aquela pessoa que você procurou. Olha só, eu sou mãe e muitas vezes o que me motiva são as minhas filhas, né? Quando eu procuro lá alguma coisa para me motivar, para me tirar do lugar de conforto, às vezes eu estou cansada, estou estressada, não estou afim. Somos seres humanos, né? Sim. Eu sou motivada não, preciso inspirar as minhas filhas a serem mulheres valentes, corajosas, que topam desafios e conseguem aí ter um resultado bom na vida, seja ele profissional, em todas as áreas. Mas enfim, você é casado com a Josi, mas ainda tem filhos? Não, ainda não. Ainda Só não. do coração, Davi. Só do coração, Davi, né? Mas me diz aí, o que motiva um cara que não tem filhos a... Você já teve grandes conquistas, continua tendo, mas o que te motiva a ter mais conquistas? A grande maioria das pessoas, assim como eu, quando formam famílias, têm filhos, são motivados, né? Por família, por não, tenho que inspirar meus filhos, mas você falou que tem um filho do coração, né? Já tem sua família que é a Josi, mas o que te motiva a ir além disso? Que legal. Ultrapassar as barreiras aí. E o curioso é que hoje está sendo bem comum eu estar recebendo esse tipo de pergunta, né? Por mais corriqueiro que seja, todo mundo fica curioso para saber o que é que de fato me move. E o que me move é o seguinte, inclusive aqui tem alguns elementos, ó. Isso aqui é o Batman, dizem que eu sou a figura do Batman porque tudo eu encontro solução. E de fato a minha cabeça ela funciona dessa forma. Eu entendo que tudo ou todo problema tem solução. O que não tem solução, solucionado está, de fato. Então, eu entendi que a maior inspiração de todas é você vencer a pobreza, porque se tem algo que te inspira a você dizer assim, cara, isso aqui não dá pra mim. Tem que sair daqui, né? O que todo mundo me perguntando qual é o maior combustível. Cara, o maior combustível de todos é o momento que o ser humano ele tem que ser altamente egoísta. Sou eu. Como assim sou eu? Tu já experimentou ir no supermercado e precisar ficar limitando as coisas que tu vai colocar no teu carro? Já. Tu já experimentou poder só ir fazer a feira depois que tu paga o cartão que libera o limite? Você já experimentou, enfim, enfrentar uma fila do SUS com todas as dificuldades? Então, eu tenho aqui N fatores que a gente passa no mínimo uma semana falando do que me motiva a não ser. Certa vez eu vi uma mensagem do Dr. Léo Ribeiro e ele fala sobre essa parte, né? Ele é bem engraçado e é cômico ele também, né? Que ele diz assim, a melhor forma de você ajudar um pobre é você não ser um deles.
E eu entendi que, de fato, eu vim com essa missão para a Terra. A minha família é uma família no qual eu sou o primeiro homem que concluiu o ensino médio. Então, para você entender o nível, que é o nível de pobreza que eu surgi, de fato, né? Vamos dizer que eu nem nasci, que eu surgi. Porque eu, de fato, não pertencia a esse meio. E aí eu entendi que a única forma que eu poderia transformar isso era com esses elementos aí, era estudando arduamente. Então hoje a gente já investiu mais de R$ 1 milhão em capacitação, justamente porque eu entendi que eu vim com uma missão, quebrar o elo da pobreza da minha família. Depois que eu digo que você é egoísta, você precisa ser egoísta de fato. Primeiro eu, porque quando eu estou bem, as pessoas que eu amo também estão. A não ser que você seja apenas uma pessoa que está vivendo num bairro de Alice. Porque estar bem não quer dizer só você estar bem. O egoísmo ele vem no sentido figurado, no qual eu preciso ter bastante para mim para abundar para outras pessoas. Então toda vez que o meu copo está cheio, eu consigo encher o copo do meu filho, da minha esposa, da minha mãe, dos meus amigos e até mesmo dos meus parceiros de negócio, dos meus colaboradores, porque eu entendo que a abundância ela vem para poder transformar e abundar literalmente na vida de todos que estão ao nosso redor. Massa, inspirador essas tuas palavras aí. Legal. Esperava menos que isso não. E aí, como a gente tem falado aqui, né? Você tem um filho do coração, que é o Davi, casado com a Josi, mas o que te motiva a ir além. E mais, muito mais do que as pessoas imaginavam ou esperavam. Talvez você tenha se surpreendido com você mesmo. Foi uma dívida grande? Conta pra gente aí. Na verdade, eu acho que, como eu falei, né? Eu gosto muito de mim e gosto muito das pessoas que eu amo, de fato. Eu tenho a graça de hoje poder dizer que eu tenho 2 pais. Então, eu tenho meu pai biológico e tenho meu padrasto. Então, são 2 pais. Então, eu tenho muitas pessoas que precisam de mim. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho meu pai, que é meu pai biológico, que foi Deus que determinou lá e ele tornou-se meu pai. E eu tenho o meu padrasto, que não tinha nada a ver com a história do Brasil, e escolheu eu para ser filho dele, e me escolheu para ser meu pai. Então, eu acho que não há entusiasmo ou combustível maior de entender que, assim como eles, nós também na velhice vamos precisar de bastante suporte. Então, eu brinco em dizer que eles deram a vida para mim estar aqui hoje. Então, hoje eu devo dar a vida para quando eles precisarem de mim na velhice, eu possa dar o melhor suporte para eles, que eu possa pagar um plano de saúde, que eu possa dar um conforto, no sentido que eles digam assim, cara, como foi incrível, eu tenho literalmente o melhor filho do mundo. De fato, o meu maior combustível todos os dias é inspirar e fazer o coração dos meus pais encher de alegria. Então, eu preciso de bastante amor para fazer isso, porque são 3. Sim. 2 pais e uma mãe, então esse é o meu desafio, né? Eu costumo dizer que poucas pessoas têm essa oportunidade que eu tenho, que pela manhã, ao invés de receber 2, recebe 3 bom dia, 2 dos meus pais e 1 da minha mãe. Então assim, é de fato uma dádiva que, isso para mim é ostentação, é você estar bem, você estar em comunhão com os seus pais. Ainda tendo a oportunidade de ser essa pessoa também pro Davi, né? Sim. Já que é seu filho do coração, assim como você Verdade. teve hoje seu padrasto, que naturalmente é uma pessoa especial na sua vida, com certeza, você sendo esse esposo que é para Josi e tendo esse convívio com o Davi, teve a oportunidade, né? Deus faz suas coisas de maneira que a gente não controla, né? Você está tendo a oportunidade de ser esse cara pro Davi, né? Sim, sem dúvida. Que massa. A gente vai para um ponto agora bem interessante e é pontual também para esse mundo de corretor, de imobiliária, né? E é inevitável. Dinheiro é importante? Legal. Essa outra pergunta é bem bacana. Eu criei um método, que é um método de vendas, eu chamo de MAV, é o método de vendas alfa, no qual um dos pilares que a gente trabalha nele é justamente o pilar do dinheiro, né? A gente vive o tempo todo numa redoma, no qual a gente acompanha a TV, ela diz que o cara que é rico, ele é trapaceiro, o empresário que é bem sucedido, ele só cresceu porque ele teve que atropelar todos e tudo. De fato, isso é eu diria, isso é uma realidade, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
não quer dizer que para que eu construa, para que eu tenha dinheiro, eu preciso atropelar as pessoas. Afinal de contas, eu sempre digo, o meu sonho, inclusive, vai vir aqui, no meu escritório, na parede, mandei fazer, acho que daqui a 2 semanas está pronto, um quadro grande com o desenho de um bilhão de reais, já ia dizer dólares, então já ia aumentar meu desafio. Então, hoje eu estou com 30 anos, aos meus 45 anos, essa é a minha meta. E eu entendi que para que eu chegue lá, eu vou precisar literalmente estudar muito e ajudar muitas pessoas a enriquecerem nessa jornada também. Porque é uma jornada de abundância, de transbordar. Quanto mais pessoas você colabora, quanto mais pessoas você transporta na vida delas, mais o dinheiro vem também. Porque o dinheiro nada mais é do que... Dinheiro não é uma cifra, tá? É engraçado que se a gente for parar para olhar em toda a nação, em todo o país, o dinheiro físico mesmo, ele só representa de 20% a no máximo 30% de todo o dinheiro que circula na nossa nação. O restante é apenas digital. É lá o famoso Pix hoje, é o TED, enfim, são transações bancárias. Então o Banco Central ele só emite no máximo 30% de dinheiro. Então essa noção de construir fortuna, para mim ela é algo incrível. Porque eu não sei você, mas imagina só, tipo, a minha meta é, eu quero transformar 10 mil milionários. Eu quero construir uma rede de negócios tão sólida que eu vou ter 10 mil pessoas milionárias. Só que para isso, eu preciso ter 200 mil pessoas. Que a minha meta é uma meta altamente audaciosa. Eu quero ter um grupo de empresas que somando todos os colaboradores, ou todos os sócios, todas as pessoas que compõem aquele grupo, soma-se 200 mil pessoas. Essa minha meta surgiu depois que eu assisti um material e li um livro do Warren Buffett, que é um dos acionistas da Coca-Cola, e eu vi que ele tinha 200 bilhões de funcionários. E eu disse, caraca, o sonho de um único homem transformou a vida e a família de pelo menos 200 milhões de pessoas. Então, eu disse, é essa a meta que eu vou perseguir. Eu vou perseguir que o meu sonho ele leve o pão, leve a dignidade para a casa de 200 milhões de pessoas. Se lá na frente der errado, antes o teu plano falhou, só chegou em 70%, só chegou em 50%. 50%, irmão, foi 100 milhões de pessoas. Então, está satisfeito, está tudo bem. Então não te assusta gerenciar e estar à frente aí de 100 milhões de pessoas no mínimo? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Uma coisa curiosa até sobre isso, é como eu falei, né? O jogo da vida, e ainda mais o jogo do negócio, é um jogo totalmente de mentalidade. Certa vez eu estava vendo o material do Flávio Augusto, como eu falo, eu sempre vou citar o Flávio Augusto, o Janguier, são pessoas que eu literalmente sigo e que a minha mentalidade expandiu muito com ele, né? São pessoas que vieram da pobreza, vieram do zero e chegaram exatamente onde eu desejei chegar. E aí me faz pensar que é ainda mais possível. E toda a jornada que eles trilharam é caminho para chegar lá, né? E aí o Flávio Augusto ele até cita sobre pessoas, sobre você treinar pessoas, sobre você ensinar pessoas. E ele fala o seguinte, você acha que para chegar onde eu cheguei, eu não treinei pessoas que saíram e foram para o concorrente, eu não fui traído por sócio, eu não fui traído por gerente, eu não fui traído por diretores, eu não fiquei na mão por pessoas? Isso é a coisa mais comum. Se você não está confiante e firme que isso faz parte do seu processo, você vai se frustrar muito rápido. Então, assim, não é sobre o que fazem com você, é sobre o que você faz com elas. Eu, literalmente, entrego o meu melhor. Entrego luz, entrego amor, entrego paz. Eu entrego o que eu puder entregar com muito amor no coração. O que ela vai fazer com isso é uma questão dela. As pessoas, elas são altamente suicidas, seja na vida, seja nos sonhos. Mas eu, não. Então eu não posso parar o meu por conta do outro. Eu tenho que seguir a minha jornada e a certeza é, pessoas que estão no começo vão estar comigo lá, comemorando esse jantar de 1 bilhão de reais aí, que eu já me vejo, 45 anos, já mandei uma mensagem para o futuro e gravei um vídeo até, quando a gente chegar lá eu vou abrir esse vídeo, gravei esse vídeo aqui tal dia, para mostrar a vocês que isso aqui não foi acaso, isso aqui não foi um acidente, isso aqui foi um plano. Todo plano bem alinhado, bem perseguido e bem treinado, e você dedicar quantas horas possível for. Afinal de contas, quando a gente fala sobre essa parte de mentalidade, não sei se você acompanha, ou até você em casa também,
O homem mais rico do mundo hoje é o Elon Musk, né? Tem diversas empresas, o homem conseguiu inclusive até colocar ré no foguete, né? A gente brincava de foguete não tem ré, então Agora tem ré? o cara é tão fera que até isso ele fez. Está querendo popular a Lua, enfim, diante de outras grandes ideias. Mas quando você vai ver a vida desse cara, ele leva uma vida normal, uma vida simples, numa casa ali totalmente simples para o padrão financeiro que ele tem. Tem lá uma riqueza? Tem. Mas o que leva esse homem a trabalhar ainda 16 horas por dia? Mesmo tendo chegado lá, né? Por muitos, as pessoas dizem, cheguei lá. Chegar lá é o quê, de fato? Então ele chegou no topo da vida aí, da questão monetária. Ele literalmente hoje é o cara que mais tem dinheiro. E ainda assim ele continua trabalhando. Então, o jogo não é sobre dinheiro. O jogo é sobre o que você vai fazer com ele. Ou o que o dinheiro faz com você. Então é importante saber que dinheiro tem que estar na tua cabeça, no teu bolso, mas não nas tuas ações. Não agindo de maneira rude. Estupidez, ignorância, arrogância, isso não é ter dinheiro. Isso é apenas uma pessoa que foi expandida de acordo com o recurso que ela recebeu. Entendi. Então, diante dessas suas palavras aí, dinheiro e Deus andam juntos ou são adversários? Eu vou até anotar aqui, eu gosto de anotar e gerar discussões sobre isso. Isso aqui, por sinal, um dos conteúdos que eu mais tenho estudado agora é sobre a área espiritual e sobre a Bíblia. E entender que, de fato, lá é o nosso livro que é mais ágil do que o Google, porque você vai ler ele, hoje ele vai dar uma interpretação. Aí você está vivendo outro momento da sua vida, você abre e ele foi atualizado. Então, assim, é literalmente incrível. E aí, na verdade, antes de responder essa pergunta, eu vou devolver para você de casa, né, para você refletir, depois a Manu também. Ela fala sobre espiritualidade e dinheiro, né? Espiritualidade e riqueza, vamos dizer assim. Aí eu lhe pergunto, é possível você ser rico sem Deus? E vou lhe dar aí 5 segundinhos para você refletir, tá? E tu bota até uma pausa aí no vídeo, enfim, e reflete. E depois de passar essa reflexão, você pensa o seguinte: prosperidade. É possível você ser próspero sem Deus? E aí te dou o mesmo tempo para você pensar e refletir. E isso vai mudar a forma de vocês pensarem sobre dinheiro, assim como mudou para mim também, que eu não entendi essa lógica, tá? Vou dar aí uns 5 segundos também, tá? Então isso eu vou até escrevendo aqui. O que eu posso dizer a vocês, amigos, ter dinheiro é diferente de ter Deus no coração. Ser rico, até o ateu pode ser. Que inclusive é até questionador, né? Eu tenho estudado a Bíblia sobre isso. E como pode uma pessoa que é ateu, ele seguir os princípios e ter resultado? E você, às vezes, está aí, seguindo a espiritualidade, seguindo todos os dogmas na igreja e não abre a tua cabeça para isso. Não abre a tua cabeça para entender que, tipo, tu é herdeiro de um trono gigantesco. Nosso pai, ele é literalmente o dono do ouro e da prata, e ainda assim você se contenta com a vida que você leva. Você não busca uma evolução. Essa evolução, ela não vem do além, ela vem da capacitação. E você precisa literalmente estudar muito e depois trabalhar. E aí eu concluo dizendo a vocês o seguinte: riqueza é diferente de prosperidade. As pessoas, o ateu ele pode ser rico, beleza, mas próspero nunca. Porque para ele ser próspero, ele vai precisar ter Deus no coração. Ele vai precisar ter Deus como centro de todos os negócios dele. Hoje, toda tomada de decisão que eu vou tomar, seja ela no negócio, seja ela de um grau de importância, ou até às vezes de algo simples, que está óbvia a resposta para mim, eu pergunto: Deus, é assim que eu devo fazer? Eu já tenho uma decisão visual, que eu vou mover aqui essa taça para o lado direito. Mas se eu disser para mim que não é, eu não irei mover e essa taça vai permanecer aqui. Então, quando tu entender que Deus ele é uma energia e Deus é amor e Ele está sempre dentro de nós quando a gente tem identidade, você vai entender que Ele conversa com você não apenas todos os dias, mas sim o dia todo. Então, intimidade com Deus é algo que te leva à prosperidade de uma maneira avassaladora. Então, você se considera um cara próximo a Deus? Muito. Ele, inclusive,
Ele era próximo de mim até quando eu não merecia. E Deus, ele é literalmente, ele entrega mais do que a gente deseja, mais do que a gente merece. E eu sempre disse, Deus, eu sou muito abençoado. Nossa, como dá certo as coisas para mim. E na verdade eu acho que ele estava dizendo assim, filho, eu vou te dar aqui um pozinho a mais de pão, só para tu entender que isso aí é só farinha. Existe um pão ali mais farto para tu. Vem aqui que eu vou te mostrar. E aí, de fato, eu entendo isso como uma forma de convite. Entendi. É importante isso também, viu? Olha, que você conseguiria definir um momento marcante desse ano, tipo assim, virou tua chave. Sei que tem esses anos aí, né, como corretor, como empresário, com certeza você teve vários momentos que te marcaram, mas esse ano, 2023, o que te marcou? Você disse, não, mano, isso aqui foi a virada de chave, depois desse dia eu não consegui ser mais o mesmo. Teve algum momento esse ano? Que legal, essa pergunta é bem significativa. Eu não lembro exato agora o dia, eu sou péssimo com data. Somos dois. Mas eu acho que foi dia 3 de março, por aí, enfim, foi entre março e abril, no qual eu fui fazer o cursinho. É um movimento da igreja que surgiu na Espanha, né? Cursinho significa mini curso. Ele surgiu na Espanha e o objetivo dele é de fato levar a palavra de Cristo, de fato levar a palavra sem bandeira. E isso foi uma das coisas que me atraiu. Sem bandeira de igreja A, igreja B ou igreja C. É falar sobre a palavra, é falar sobre Cristo. Então isso para mim foi incrível, porque eu venci vários preconceitos, vários julgamentos internos que eu tinha sobre a própria religião, sobre o próprio cristão, e isso me deu total clareza a estar de maneira altamente segura e cheio de Deus na minha vida hoje, graças a esse movimento. E é tanto que hoje eu costumo dizer que eu sou um dos maiores vendedores de possível, porque eu quero e convido até, né? Já deixo esse convite aí. Se você não conhece, busque conhecer, porque eu já gastei mais de R$1 milhão no curso ao longo de 6 anos, mas sem dúvidas, o cursilho foi o mais especial de todos e ele é gratuito para você, porque o valor que ele é cobrado é um valor simbólico, que não vai mudar a vida de ninguém, a não ser a do pastor e a do grupo das pessoas que estão servindo lá, porque isso já foi tão incrível para mim que eu já fui servir, que a gente tem um recebimento caloroso de energia positiva quando a gente está fazendo bem. Literalmente, eu diria que existe uma conta bancária com Deus, e aí você está aumentando o teu saldo da tua conta relacional com Deus. Então, esse banco é um dos bancos que você tem que investir bastante, né? O juros deles é maravilhoso. É inevitável quando você separa um momento para Deus e você reserva esse momento para Ele, que esse momento seja mais um, né? É um momento totalmente marcante, especial, e que se você se entrega, olha, Deus mostra muita coisa. Essa pergunta foi pontual porque eu sabia que você tinha muito a dizer. Tem muita coisa, mas sem dúvida para mim é o mais importante de todos. Se me pedisse para falar 10, eu teria. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui novamente, de novo, para o segundo dia, né? Segundo episódio do AlphaCast. Vamos embora. Gente, AlphaCast na área, chegou para ficar esse momento, né? Onde a Alfa Imobiliária vai estar aqui trazendo pessoas especiais para você conhecer um pouco mais, não só do que ela faz, mas sobre o que ela é, tá certo? E com certeza vai inspirar muitas pessoas, inclusive você. Vamos embora. Olha, outra pergunta aqui para Anderson Souza, né? Não sei se você já sabe, ele tem 30 anos, tá bom? Casado, né? Tem sua família, deixa eu ver o que mais, é tanta coisa, viu? Ele veio de João Pessoa, tá bom? Ele é CEO da Alfa Imobiliária, que já tem 4 escritórios aqui em todo o Pernambuco, mas tem tudo para crescer, né, Anderson? Sim, com certeza. Tem planos aí para crescimento? Temos sim, é legal que a gente entra por essa pergunta. Eu volto a falar, né? A gente está no segundo episódio, mas eu vou falar por muitas vezes deles porque eles são realmente meus professores. E o Flávio, como eu falo, né? Ele fala que toda empresa ela deve ser uma escola, né? E isso ficou muito marcante para mim. É por isso agora que a gente começou o nosso programa, no qual a gente vai ter um curso de formação de pessoas para corretagem de imóveis, que tu não precisa ser corretor, tu apenas precisa ter ambição, precisa ter fome, tu precisa ter desejo de mudança. Esse é o perfil para você entrar nas vendas conosco. Passa por uma triagem,
Após a aprovação, eu vou pegar tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada e vou passar para você esse curso para formar você corretor em um mês. E aí, além da formação de corretor iniciante, a gente também agora vai ter a formação de gestores, ou seja, a gente vai estar disseminando totalmente o nosso conteúdo, seja para corretor, seja para manutenção dos corretores, com a nossa Academia Alfa, ou seja, com a nossa escola de formação de gestores Alfa também, para que a gente tenha novos líderes e para que a gente consiga ter expansão, uma liderança interna e novas unidades. Então, o nosso desejo é que a gente literalmente tome conta aí do estado de Pernambuco o mais breve possível. Aí, nos próximos 3 anos, a gente vem aí estar povoando várias cidades, porque literalmente o que a gente faz, poucas pessoas conseguem fazer, porque o nosso não é venda. O nosso é uma missão com propósito, com amor, de levar a realização do sonho da casa própria. Então esse cara, essa menina, esse homem, essa mulher que deseja aí ser um corretor alfa, qual a maior qualidade que ele deve ter? Ambição. Essa é a principal. Nossa, surpreendente, tem ambição, não esperava. E assim, para deixar claro, né, que é uma coisa também que gera bastante dúvida, é sobre o que é ambição. Ambição não é ganância, tá? Ganância é você fazer tudo, atrapalhar tudo e todos pelos seus desejos. Isso é ganância. Isso aí você vai se complicar seriamente, porque a jornada da vida ela é uma construção, precisa ter etapas e eu tenho que respeitar a minha jornada. Então eu não posso comparar o meu nível número 1 com o nível da Emanuele que está no número 3, no nível 4, enfim. Eu tenho que entender qual é o meu processo, para que eu não atropele as etapas. Mas uma pessoa que ela tem ambição, ela tem fome, cara. Seja ambição, seja fome, são duas coisas que eu geralmente uso, né? Fome de quê? Fome de mudança, fome de resultado, fome de prosperidade, fome de acreditar que existe um mundo e um local melhor e você é merecedor disso. Eu acredito que essa é de fato uma das coisas que mais faz o ser humano mudar como um todo, não apenas para a corretagem. Se você quer mudar na sua área mesmo, procure ser esforçado, cara. Procure estudar, procure se formar e ter ambição. Porque a pessoa que tem ambição, ela não vai apenas querer atropelar o outro, não. Ela vai querer estudar. Ela vai querer, talvez, ser melhor que o outro na base do estudo, na base da performance individual. Se preparando, né? Se preparando. Olha, a gente falou aqui desde o início que a gente está aqui para inspirar pessoas, né? Um dos pontos, uma das coisas que a gente... Tudo isso foi motivado também para que você fosse inspirado aí de casa, né? Com as histórias que iremos contar, o conteúdo que vai ser liberado aqui. É uma oportunidade única estar ouvindo esse cara, que com 30 anos de idade, quantas pessoas você conhece que é CEO de uma empresa com 4 unidades, realizado e ainda concede demais, né? Acho que são poucas pessoas. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo. Talvez você também tenha esse privilégio um dia, tá bom? Mas vou fazer uma pergunta aqui pontual. O que Anderson teve que deixar para trás para se tornar a pessoa que é hoje? Essa outra pergunta muito legal. Foram vários Anderson que foram mortos, viu, ao longo dessa jornada. Principalmente o Anderson inteligente, o Anderson, eu não sei se você conhece, mas existem perfis de comunicadores, né? E eu sou um comunicador literalmente por natureza. Na minha infância eu era quase que um mudo, mas na minha adolescência para frente comecei a fazer aula de teatro e isso foi desenvolvendo muito, até que eu virei um tagarela e achei que isso era um ponto positivo, onde eu não deixava as pessoas falarem, só eu falava. E o outro ponto também é a intransigência. Eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Eu queria que todo mundo andasse na minha velocidade. Só que eu não respeitava que as pessoas têm o tempo dela, têm o ritmo dela. E está tudo bem. Nem todo mundo vai ser nota 10, mas todo mundo pode fazer parte do seu time. Porque ele vai ter o seu grau de importância lá fazendo parte da sua equipe. E o outro ponto também é arrogância, prepotência, o ego. Cara, assim, o orgulho. Você vai precisar se desprender de tudo isso, porque no fim das contas, tem até uma música que brinca, né? Uma música, um samba aí, que ele diz assim: prefiro ter paz do que razão. Então eu acho que os Anderson
que foram morrendo ao longo da jornada foram esses aí. Foram uma infinidade de Anderson, né? Que veio, até inclusive um próprio Anderson que veio a morrer há pouco tempo, há aproximadamente 2 meses aí, não tem 2 meses ainda, não tem menos. Eu fiz meu batismo, né? Até então eu tinha feito meu batismo na igreja católica na infância, e agora fiz meu batismo real na fase adulta, com arrependimento dos pecados, enfim, e seguindo uma vida em comunhão com Cristo. Massa. Olha só, esse Anderson de agora, olhando para o Anderson de 10 anos atrás, o que você diria para ele? Valeu a pena? Eu diria para ele, cara, tu é um cara porreta, viu? Tu é um cara sonhador. Como eu falei a vocês no primeiro episódio lá, eu fiz a minha mudança de residência recente. E aí, cara, eu fico até emocionado de lembrar. Eu encontrei uns papéis, às vezes quando eu estou sempre em alguma reunião, alguma coisa, eu estou sempre com papel à frente na mão. Porque me vem alguma iluminação e eu gosto de anotar. E aí eu vi lá as anotações. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje já estava desenhado há 10 anos atrás. Então não tem nada que é surpresa. Obviamente Deus é tremendo e tem feito coisas maiores. Mas, sabe, tipo, tu desejou uma fatia de bolo de chocolate e Deus te entregou um bolo. Enfim, então está acontecendo exatamente o que eu pedi. Então o conselho até que eu dou para você é: seja um bom pedinte, mas também mova-se. Porque pedir sem agir é mera ilusão. Massa. Agora a gente vai para um toma lá da cá, bem rápido, com pergunta rápida, resposta rápida, mas fica à vontade, tá bom? E assim, são perguntas não só direcionadas à questão de negócios, tá? A gente está aqui também para conhecer um pouco mais desse cara aí, né, que é Anderson. Comida preferida, tem? Rapaz, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito simples, né? Será que o cuscuz está aí, hein, como um nordestino? Eu passei um processo, depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era a vida, né? Eu entendi sobre a minha saúde. E aí eu comecei um processo de emagrecimento, eu emagreci 30 quilos, passei a ter uma rotina de atividade física e alimentação. Então hoje eu acabo ficando muito feliz com um arroz e um frango grelhado. Mas uma comida que me traz assim, bastante alegria. Boas memórias, talvez. Mas eu não posso tanto. Mas eu diria que é uma lasanha de carne, eu acho que me atende bem. Atende bem, né? E a viagem dos sonhos? Eita, viagem dos sonhos. Tem algum lugar específico que tu queira muito conhecer? É engraçado que, tipo, eu nunca fui tão apegado à viagem, sabe? Como eu falei, né? Eu já viajei bastante por conta dos cursos que eu fiz. Eu fiz imersões aí com as maiores referências do Brasil. E de fato, viajar para mim nunca foi algo como prioridade, como meta. Obviamente, todo mundo ama viajar, né? Eu também gosto. Mas se eu dizer assim, entre viajar e carro, eu prefiro carro. Então, não que eu não vou viajar, eu vou fazer os dois. Mas nunca teve um lugar assim que eu diga, um grande lugar. Eu acho que se é para escolher um lugar, eu diria que é Portugal. Eu acho que tem um lugar lá, não lembro exato o nome, mas é um lugar que tem uns rios, umas cascatas de água, com águas termais, com águas medicinais. Eu tenho uma certa curiosidade de sentir isso de fato perto. Já que falou tanto desse carro, qual é o carro aí que está na cabeça? Já está até aqui. Ele sempre me acompanha e literalmente esse modelo aqui, a Itália 458. Essa ideia sobre sonho. Meu maior sonho de fato sempre foi ter uma Ferrari. E uma Ferrari carro, né? Por enquanto eu tenho ela em miniatura, eu tenho ela em relógio, eu tenho ela em perfume, eu tenho ela em vários aspectos. Só que hoje ela foi meio que reconfigurada, esse sonho. Ele foi curioso, né? Depois esse sonho surgiu na sala da minha casa, na minha infância. Meu pai teve a grande ideia de fazer a casa assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, que aqui estava a sala, aqui estava a cozinha. Aí, ao invés de colocar a calha para fora da casa, ele colocou a calha entre esses dois cômodos, né? Então, a sala e a cozinha. A sala e a cozinha. Então, quando chovia mais dentro de casa do que fora, porque a casa transbordava. E aí a gente ficava lá, ele trabalhava viajando, era uma luta tremenda. Eu ficava lá com um balde para poder não deixar alagar a casa, né? E aí, certa vez pela manhã, eu acordei
sentado no sofá, ainda lembro um sofá com umas cores verdes. E eu disse para minha mãe, mãe, eu não aceito isso aqui não. Um dia eu vou comprar uma Ferrari, só que tipo, eu tinha 8 anos, então assim, era apenas uma criança falando, né? Eu estava falando da minha forma que eu dizia assim, eu sou inconformado com isso aqui, eu não aceito isso aqui. Isso aqui é uma coisa que não me pertence. Eu não nasci para poder viver a minha vida inteira aqui. Eu preciso respeitar o meu processo atual, mas eu vou arrumar uma forma de sair daqui, de todo jeito. E aí, hoje ela foi ressignificada, né? Como quem me conhece sabe, aí, a minha meta hoje, ela não é mais ter uma Ferrari. Porque talvez eu nem queira ter mais a Ferrari, porque no fundo, é um carro muito desconfortável, eu sou grande, né? Ele é muito pequeno. Enfim, mas talvez eu compre, ande um pouco, então entre num clube, faço parte da propriedade de uma e ando às vezes que eu desejar. Mas é que de fato, na minha infância, isso quando veio como um sonho grande, era o desejo de ser uma pessoa literalmente improvável. Eu acho que essa é a parte mais, é a palavra que mais me define. É ser uma pessoa improvável. Eu sou o resultado de um fruto de uma pessoa improvável ter e construir o que eu construí, e eu ainda estou no degrau 1. E aí hoje o meu negócio é mais gerir pessoas, ensinar pessoas, enriquecer pessoas. Então esse é o meu propósito. Quando eu conseguir fazer isso, aí isso aqui eu vou conseguir comprar e dar de presente. Esse vai ser o meu desejo. Que massa! Olha, qual é o teu maior inimigo? Eu mesmo. Você mesmo? Esse cara, existe uma escala da procrastinação, eu sempre falo, né? A procrastinação, ela está com você em todo nível que você está. Em formato de escada, como eu estou imaginando aqui, eu imagino em rabisco, né? Imagina tu tá nesse nível, então tu está procrastinando. Aí tu melhorou o teu nível e tu subiu um degrau. Então, em cada nível que tu vai subindo, existe a procrastinação. A procrastinação nada mais é do que o conformismo. Você se conforma em estar com aquele resultado X, Y, Z. Então eu sou literalmente, como diz o próprio Janguier, um fodido obstinado. Eu sou um cara altamente incansável, altamente resiliente. As porradas da vida vêm e eu me renovo, igual o camaleão, e sigo minha jornada me adaptando muito rápido. Então, esse sou eu. Você é uma pessoa que teve grandes conquistas, continua tendo esses grandes resultados, é inevitável não ver isso, né? O que você diria para esse pai de família, essa mãe de família que sonha alto, mas se vê rodeado de situações que dizem que vai dar errado, né? Às vezes a gente tem esses momentos, né? A gente tem um sonho grande, mas quando vê tudo ao redor, não vê ferramentas para que isso aconteça. O que você diria para esse pai e mãe de família que está do outro lado ali vendo, para que ele consiga ser inspirado, talvez, pelas suas palavras aí? Engraçado, esse momento de a gente falar sobre a gente é muito bacana, porque a gente acaba fazendo um flashback, né? Lembrando de situações que você nem estava no teu radar mais. Na minha adolescência, o meu sonho era comprar uma chácara. Eu queria morar numa chácara. Esse era o meu maior desejo. Só que aí eu vi o tamanho da dificuldade, né? Primeiro passo, a maioria das chácaras eram irregulares. E segundo passo, a chácara era venda à vista. Então eu não tinha como dispor de um capital tão grande para fazer a aquisição. Então o que é que eu pensei? Como tudo na vida, ele não é só quem nasce grande é feito de elefante, né? Então eu entendi que eu poderia criar uma jornada. Foi o que eu fiz? Comprei o meu primeiro privê. Foi o que Deus abençoou. E muitas vezes a gente diz assim, eu vou esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é todo o tempo. O tempo de Deus é todos os dias. O que eu tenho para dizer a você é igual aquela parábola, sabe? Certa vez estava um homem naufragando lá em um barco. E aí ele veio enfim, o barco dele veio à deriva e ele está lá se afogando. Aí vai lá e passa um barco, passa um helicóptero, passa, enfim, diversos meios de transporte de pessoas para tentar resgatar ele. E ele não atende nenhum, vem a falecer, né? E quando ele chega
chega no encontro com Deus e diz assim, Deus, por que tu não me salvasse? Eu clamei tanto pelo Senhor, o Senhor não veio. Aí ele diz assim, filho, eu mandei um barco, uma lancha, um iate, um drone, enfim, uma infinidade de pessoas para te resgatar. E o que foi que tu fez? Não aceitasse. Tu queria que eu fosse lá pessoalmente. Então, quando eu mandei alguém lá, era para te salvar. Então, muito dessa mensagem eu recebi para mim, talvez estiva para você hoje. E aí o que Deus disse para mim naquele momento era isso. Eu fui lá e comprei esse imóvel para mim. E de fato, minha mãe quando foi lá a primeira vez, né, eu não contei, né? Eu tenho esse hábito e minhas coisas dão certo por conta disso. Eu só conto depois de pronto. Depois que estava pronto, eu convidei lá a minha mãe para poder ir conhecer o local. E a minha mãe disse, meu filho, você está doido, né? Você comprou um imóvel no meio do nada, rapaz, só tem mato aqui ao lado da sua casa. Aí eu disse, ô mãe, veja bem, o meu sonho é na chácara. A chácara eu não consegui, mas eu comprei um imóvel que só tem mato do lado, então eu estou em casa, rapaz. Então, assim, eu aceitei lá o que Deus estava dando para mim naquele momento e entendi que, tipo, eu preciso sair da escala zero, eu preciso sair da inércia. O que foi que aconteceu? Depois de 3 anos, 4 anos, eu consegui comprar um outro imóvel. E agora eu vendi os dois e com o saldo que eu recebi, já dá para comprar minha chácara. Só que agora eu não quero mais a chácara, agora eu quero um apartamento com um tamanho maior. Então, o recado que eu deixo para você hoje é, começa a construir a tua escada, cara. Começa a colocar os teus primeiros degraus. Aí sim, a tua jornada vai alavancar. Se tu quer ter uma chácara, se tu quer ter uma casa solta, se você quer ter uma casa com terreno, se você quer ter um apartamento na beira-mar, uma cobertura, você pode tudo. Desde que você não fique na escala zero. Para quem já veio, já nasceu com muito recurso, vai cair na internet dizendo para tu, não compra tua casa não, é melhor alugar. Não, é melhor, mentira, irmão. É melhor alugar para quem já tem casa, porque quem não tem é muito prazeroso. Você pegar a sua casa e dizer assim, nossa, eu vou pintar da cor que eu quero, eu vou arrumar do meu jeito, é uma casa para chamar de minha. Porque até então, você não pagar, deixar inadimplente com o banco, a casa é sua e ninguém tira você. Então, o conselho que eu dou para você, seja feliz e escute a voz do seu coração de Deus, tentando falar contigo o tempo todo. Então, receba isso aí. Então vale a pena sim se preparar e degrau por degrau chegar lá. Sim, com certeza. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a maior autoridade porque eu de fato vendi os imóveis e consegui ganhar aí uma boa grana que foi da atualização dele, né? Inclusive, até um detalhe, tá? A minha mãe, que disse para mim que o local era só mato, né? O local que era só mato hoje está com a rua pavimentada, hoje está com habitação ao lado. E foi eu não sabia, né? Enfim, eu era uma pessoa muito jovem e o que eu queria mesmo era ter um lugar para chamar de meu, para ter conforto e paz e a minha privacidade. E aí hoje eu sei que a regra do mercado imobiliário é a seguinte, ou você compra para esperar, ou você espera para comprar. Exemplo, quando eu comprei para esperar, quando eu vendi agora eu tive um ganho. Então, quando eu espero para comprar, eu compro mais caro. Então, assim, são 2 etapas da compra, que você vai decidir se você compra hoje, com as oportunidades que você está tendo, ou se você espera para comprar depois de quem teve a inteligência mais rápida que a tua e já comprou com um benefício maior. Que massa. Aprendeu? Que legal. Então, ó, Foi isso. venci o debate aqui com a minha amiga Manuela, fez todas as perguntas, e eu agora vou aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para ela, né? Na verdade, eu falei 3, né? Eu vou aproveitar aqui o meu crédito relacional está alto. Estava programado isso não, de produção. Vê direitinho aí, porque não estava programado. Foi porque a gente está com tempo. Ela estava achando que eu ia errar bastante e tal, e não errei e sobrou tempo. Então, a minha primeira pergunta é, como é para você dividir a jornada de ser mãe de 2 moças lindas, que dão bastante energia, bastante trabalho, e ser corretora? Como é essa rotina, como é que é essa jornada de dupla, e tripla, quadrupla, enfim. É uma jornada longa. Primeiro deixa eu respirar, que eu não estava esperando por isso. Cara, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos lá no escritório. Eu sou do escritório do Janga, eu sou corretora também, faço parte do time aqui, desse cara que vocês estão conhecendo.
E às vezes nas nossas conversas, né, conversando com alguns amigos, eu disse, olha, minha mãe, ela sempre teve a mente empreendedora, mas ela não sabia o significado dessa palavra. Então, desde o início que ela me falava, olha, Manuela, a gente merece um lugar melhor do que esse. Não vou desmerecer de onde eu vim, né? Eu vim da comunidade Detran e todos que me conhecem, eu acompanho um pouco da minha história no Instagram, sabem disso, tá? Eu não nego de onde eu vim, mas lá não era o lugar que eu queria como ponto final, né? Eu queria outro lugar. Minha mãe sempre me falava, ó, a gente merece um lugar melhor, a gente merece um lugar mais tranquilo, etc. E minha mãe, ela foi comigo para a comunidade Detran morar num barraco de lona. Só era 4 bambu, lona ao redor, lona em cima e um bico de luz. Então era o que a gente tinha. E ela sempre pegava as economias e um barraco. Economias, tijolo. Economias, melhoras. E assim foi. Quando eu casei, ela disse, olha, quem casa quer casa. E aí a gente foi, nós casamos, eu e meu esposo, a gente foi morar na parte da casa da mãe dele, mas a gente sempre se viu num lugar melhor. E coincidentemente ou não, eu acredito que ali eu encontro as coisas que Deus faz, tem encontros, né? E minha irmã comprou o privê dela. Ela sonhava morar em Recife, mas o poder aquisitivo dela permitiu que ela morasse em Paulista. E eu disse, ó, vai morar num lugar muito longe. Como é que tu vai morar num lugar longe daqui? Quando eu cheguei, eu me encantei pela região. E eu disse, nossa, é aqui que eu quero morar. E eu lembrei do que minha mãe falava, né? E nesse meados de mudança, assim como antes se mudou, quando eu fui mudar, eu lembrei, eu já não tinha minha mãe, né? Coincidiu de quando eu me mudei para esse lugar que eu sempre sonhei, minha mãe já não estava mais viva, mas eu lembrei de quanto ela me inspirou e de quanto Deus trabalhou nesses degraus para eu chegar até lá. Então eu pude ver como ficou claro para mim quando eu entrei na minha casa, tipo, Deus sempre sonhou para mim isso aqui. E hoje eu posso ver. E hoje eu estando lá, eu consigo ver onde Deus quer me colocar. E eu estou disposta a vencer tudo isso. Mas voltando à questão de mãe e corretora, é uma loucura, né? É uma loucura, porque antes de sair de casa é toda uma demanda. Eu não sou a pessoa que sai de casa, toma um banho, toma um café e vai para o trabalho. Eu tenho demandas, eu tenho 2 pessoas que precisam de mim, né? Mas eu posso contar com o apoio da minha irmã, do meu esposo, que ele viaja, mas quando ele está em casa ele me apoia. E eu conto muito também com o apoio de Deus, né? Ele está sempre disposto, está sempre do meu lado e dá certo. Fácil não é. Dizer que é fácil não é. Eu tento correr atrás do que a vida me permitiu ter, né? Claro que seria muito mais fácil ter minha mãe ao meu lado, mas sendo bem sincera mesmo, eu não sei se eu estaria com essa, vamos dizer assim, essa voltagem, vamos dizer assim, com essa força que eu tenho hoje, se eu tivesse talvez o conforto de tê-la do meu lado. Eu não estou dizendo que eu não queria minha mãe aqui, entenda. Tudo que eu mais queria era minha mãe aqui. Mas Deus talvez tenha permitido certas coisas porque no desconforto ou você expande ou você se diminui. Então, quando você é pressionado, contraído, ou você rasga tudo e expande o que você quer, o que você é, o que Deus quer para a sua vida, ou você se minimiza. Então, eu preferi me maximizar. E aí, eu preciso, quero e tento, né, inspirar minhas filhas nisso também, para que elas sejam essa mulher, entendeu? Que está dando errado, não é como eu planejei, mas é plano de Deus e é perfeito e eu estou vivendo ele. Eu acredito muito nisso. Legal. E aí a história da Emanuele, ela serve para você também. Quando você às vezes tem um filho, tem 2 filhos, e você diz, eu sou mãe, eu não consigo adequar a minha jornada entre ser mãe e ser profissional. Ela não é só mãe profissional, ela é mãe e vendedora, cara. O corretor de imóveis, ele é um vendedor, e vendedor é uma pessoa que precisa muito da gestão emocional, assim como a mãe. Então talvez você que tem filho também e acha que isso é uma pedra no seu caminho, pelo contrário, isso é uma facilidade. Por quê? Porque não tem nada mais que necessite da gestão emocional do que ser mãe.